Estamos de volta com a entrevista coletiva e o meu convidado de hoje é o médico e cientista Elcimar Coutinho. Doutor Elcimar, o apresentador do Brasil Urgente, o Zé Bueno, tem uma pergunta para o senhor sobre planejamento familiar. Boa noite. Na Bahia, existe um programa de planejamento familiar financiado pelo poder público e realmente colocado em prática aqui no estado? Ou o tema só faz parte das campanhas políticas dos partidos? E eu vou adendar, doutor Elcimar, perguntando qual é a relação entre planejamento familiar e desigualdade social? Olha, há uma grande diferença. É que o planejamento familiar é praticado pelas pessoas de nível mais elevado porque são instruídos adequadamente e recebem, porque eles têm meios para adquirir, os instrumentos para fazer o planejamento familiar. O planejamento familiar que se propõe aqui na Bahia supostamente deveria ser mantido pelo poder público, mas não é como deveria fazer. Justamente no período de eleições as pessoas falam muito nisso, mas na hora do aperto não acontece nada. A Prefeitura de Salvador, por exemplo, doou um veículo para que nós fizéssemos um planejamento familiar, o CEPAR. O CEPAR é uma entidade privada, é uma entidade filantrópica, porém não é um órgão do governo. Uhum. E tem até grandes dificuldades que eu quis tomar dinheiro emprestado, vou até aproveitar para dizer isso aqui, do Banco do Estado de Desenvolvimento, do BNDES, e eles disseram que não me emprestavam não, porque eu não ia poder pagar de volta. Quer dizer, eu fiquei até me senti insultado de me dizer isso, mas não me deram dinheiro não. Dinheiro para planejamento familiar. Bom, de qualquer maneira, quem faz planejamento familiar aqui na Bahia, aliás, no Brasil, é a nossa instituição, é o CEPAR. O CEPAR faz planejamento familiar desde que foi construído. Nós temos mais de 20 anos fazendo planejamento familiar, atendemos mais de 120 pessoas por dia de graça, fazemos vasectomia, é o hospital que mais faz vasectomia no Brasil de graça e atualmente nós estamos fazendo através de convênios também. Nós estamos fazendo uma campanha, sempre estamos fazendo campanhas para conseguir recursos para manter isso e até ampliar. Mas certamente que não tem planejamento familiar no Brasil feito de maneira, digamos, sistemática, ostensiva e se orgulhando de fazer. As pessoas parecem até que têm vergonha de evitar filho, achando que fazendo filho ele está ajudando o Brasil. Não está, não. Fazer filho não basta. Você tem que educar o filho para que ele não vire um bandido, não seja explorado pelo bandido ou se torne um drogado. Então, para você fazer o planejamento familiar, não basta planejar a vinda do filho, tem que planejar a educação do filho, a proteção do filho, etc. e tal. Então, eu luto nisso, como vocês sabem, há mais de 50 anos. Mas o CEPAR é uma instituição que vive em função do planejamento familiar. O próprio nome diz isso, que é um centro de pesquisa e assistência em reprodução humana para justamente ajudar as pessoas. Então, ou seja, na prática, em termos de poder público... Tem alguns políticos, como o Godinho, por exemplo, que tem me ajudado. Temos alguns políticos que me ajudam, mas me ajudam no sentido de promover dinheiro do governo para fazer planejamento familiar negativo. O governo tem dificuldade até de pagar os professores, naturalmente. Como é que eles vão dar dinheiro para fazer planejamento familiar? Nem pense. Em instantes, o finalzinho desse bate-papo com o doutor Elcimar, e aí sim, será que infidelidade é herança genética? A entrevista coletiva volta já já. Estamos de volta com a entrevista coletiva. O meu convidado de hoje é doutor Elcimar Coutinho. Doutor Elcimar, é verdade que o homem trai sempre, é infiel por natureza? Eu não faço essa colocação de ele trair sempre. Ele é infiel por natureza. Agora, nem sempre ele trai. Tem homens que são fiéis à companheira em respeito a ela. Não é porque ele deixe de desejar as outras mulheres. É em respeito à companheira e é um contrato social que limita a ação dele e a responsabilidade dele. Mas certamente que o animal homem, ele é tão infiel como o animal cão, o animal cavalo, entendeu? Porque a fidelidade da fêmea também é uma fidelidade relativa. Ela é fiel ao filho, ela não é fiel ao companheiro. Olha, vou lhe dizer, não tem como se poder estabelecer isso. A fidelidade é o resultado de um contrato social. Para que haja contrato social, é preciso que haja sociedade. Para que haja sociedade, é preciso que haja educação, que haja lei.
entendeu? Que haja punição no caso do indivíduo não cumprir o contrato social. Então, que haja casamento, entendeu? Duas pessoas que se juntam não têm nenhuma responsabilidade civil de não trair ou de trair. No mundo animal, as fêmeas também não são fiéis. Uma cadela, ela copula com todos os machos quando está ovulando. Quando ela não está ovulando, não copula com nenhum, entendeu? Quer dizer, o que é isso? É fidelidade? E a cadela tem que ser fiel? Então, a gente está falando de bicho ou de gente? Se a gente fala de gente, a gente tem que falar de gente que é civilizada e gente que não é civilizada. O homem primitivo certamente que não era fiel. E o bichinho mais parecido com o ser humano, que eu acho que serve de exemplo para a gente analisar essa questão de fidelidade, que é o chimpanzé. A chimpanzé fêmea alcança o mesmo peso que uma mulher pequena, de 50 a 60 quilos na idade adulta. A chimpanzé, ela não copula até os 10 anos de idade, mais ou menos. Quando ela ovula pela primeira vez, ela copula com todos os machos do bando. Ela vai atrás de cada um. Se tem um fugindo, ela vai atrás, se esfrega nele e copula com todos. Sabe para quê? Para que quando ela parir, nenhum macho faça mal ao filho dela, porque cada um pensa que ele é o pai. Isso é infidelidade? Puxa vida, eu acho que é, porque ela não foi fiel a nenhum, não é? Mas ela quis garantir a sobrevivência do filho. Ou seja, ela é fiel ao filho. Ela é fiel ao filho. E é assim que deve ser mesmo. Ainda bem que minha mãe foi fiel a mim. Quer dizer, se ela não foi fiel ao meu pai, esse é outro problema. É um problema dele, não era meu, né? Acho que foi. Mas, de qualquer maneira, minha mãe teve 9 filhos. Ela foi fiel aos filhos, entendeu? Então, isso de fidelidade é uma coisa discutível como de religião. Cada um escolhe o que fazer. Quanto à fidelidade, é uma coisa contratual. Pode não ser escrita, mas quando você vive com uma mulher que você ama e respeita, aí você procura ser fiel a ela. Simplesmente, não é porque ele deixe de desejar as outras, não. O homem que não deseja uma mulher nua, ele não está normal, não. A testosterona dele está perturbada, porque o homem, quando vê uma mulher nua, ele tem um desejo por ela, simplesmente porque a natureza fez isso. Doutor Elcimar, muito obrigado. Uma boa noite para o senhor. Boa noite para você. Para você também, uma boa noite, uma ótima semana. E a gente se encontra no próximo domingo, aqui, em mais uma entrevista coletiva.